Pessoal, essa semana eu publiquei sobre isso daqui, ó. Por que não compartilhar o neutro entre circuitos? Mas parece que teve gente aí que não entendeu direito. Então eu vou explicar aqui de novo, usando a lousa aqui um exemplo bem legal para você entender isso definitivamente. Por que nós deve compartilhar o neutro e em que ocasiões que isso realmente ocorre, por quê? Para isso, vamos entender o seguinte, imagina que eu tenho aqui a fase R, ST e o neutro. E aí eu vou ligar um circuito. Então eu vou pegar aqui a minha fase, vou trazer, ela vai passar, né, consequentemente por um disjuntor, vou trazer aqui e vou ligar um equipamento aqui nessa fase. Vamos dizer que pode ser a tomada, o chuveiro, o que vocês quiserem aqui. E aí, consequentemente, eu vou pegar a outra extremidade desse equipamento, da tomada, e vou ligar no cabo neutro. Pronto, tenho aqui um circuito monofásico. Vamos dizer que esse circuito aqui, com a carga ligada, vai ter 10 amperes de corrente. Então, eu vou ter 10 amperes na fase e eu vou ter 10 amperes aqui no neutro. Consequentemente, minha carga aqui vai ter 10 amperes. Corrente alternada vai ficar indo e voltando aqui, circulando a mesma corrente na fase, mesma corrente no neutro e pronto. Consequentemente, nesse ponto aqui também é a mesma coisa, né? Essa fase aqui que está alimentando, eu vou ter 10 amperes aqui e 10 amperes aqui também no neutro, ok? Perfeito, fácil de entender, né? Agora vamos dizer que eu vou ligar uma segunda tomada ou um segundo equipamento e eu vou colocar nessa mesma fase. Então eu vou pegar aqui uma outra, na mesma fase, né? Eu vou vir, mesma coisa aqui, né? Vamos dizer que eu vou colocar um disjuntor aqui de proteção nesse circuito, vou trazer e aqui vai ficar o meu equipamento ou a tomada, que consequentemente eu vou ligar aqui também no neutro, dessa forma aqui. O que vai acontecer agora? Essa fase aqui, ela vai ter 10 amperes aqui, o neutro vai ter 10 amperes aqui e minha carga vai ter 10 amperes aqui. Só que agora, o que acontece é que essa fase aqui, lá na entrada, agora ela não tem mais 10, ela tem 10 mais 10, ou seja, ela tem 20 amperes. 10 mais 10 igual a 20 amperes. O meu neutro, mesma coisa, ele tem 10 amperes dessa carga mais os 10 amperes dessa carga. O meu neutro agora também passou a ter aqui 20 amperes, tá? Igualmente essa carga aqui, ó, tem apenas aqui 20, tem agora no total de 20 amperes. E aí o seguinte, o que eu falei de compartilhar o neutro, se ao invés de eu puxar nesse segundo cabo neutro aqui, eu simplesmente tivesse feito isso daqui, ó, pegado um jumper desse neutro aqui e ligado nessa carga aqui. O que ia acontecer agora? Eu ia ter os 10 amperes dessa carga, mais os 10 amperes dessa carga aqui no mesmo neutro, e eu teria 20 amperes nesse cabo aqui. E aí se eu dimensionei esse cabo para receber 10 amperes, esse cabo para 10 amperes, esse neutro agora aqui tem 20 amperes, esse cabo neutro. O disjuntor está protegendo esse cabo, esse disjuntor está protegendo esse cabo, mas esses dois disjuntores não estão protegendo esse cabo neutro. Ou seja, esse neutro agora está passando por uma sobrecarga porque eu tenho duas cargas ligadas no mesmo neutro, ok? Então assim é a forma correta de ligar. Ou seja, passei o disjuntor, a fase, trago lá do barramento um neutro para alimentar a tomada, passei o disjuntor uma fase, trago o neutro para alimentar, né? Trago o neutro lá do barramento para alimentar a tomada. E aí, no caso, estou falando de um circuito, tá? Ou seja, se nesse circuito aqui eu vou ter uma, duas, três tomadas, independente. Se nesse outro circuito aqui eu vou ter a mesma coisa, uma, duas, três, 4 tomadas, tudo pendurado no mesmo circuito, independente. A questão é que a fase tem que ter a mesma bitola do que o neutro individual. O disjuntor sai a fase, sai um neutro lá do barramento para alimentar esse circuito e pronto. Só que agora, se eu inverto a fase, sim, vai mudar tudo. Ou seja, agora esse circuito aqui está na fase T, já esse outro circuito aqui eu vou colocar aqui na fase S. O que acontece agora é bem diferente, porque esse circuito aqui vai ter uma corrente de 10 amperes percorrendo, ou seja, esse cabo aqui eu tenho 10 amperes na fase, eu tenho 10 amperes aqui no neutro. Já esse outro circuito aqui eu vou ter 10 amperes aqui na fase, consequentemente também vou ter 10 amperes aqui no neutro. E aí quando eu olhar aqui nas minhas fases, o que vai acontecer? Ó, eu tenho a fase com 10 amperes, na minha fase T está com 10 amperes, e minha fase S também está com 10 amperes aqui. E o meu neutro agora, ele não está com 10 mais 10, ele está simplesmente aqui, o neutro lá da alimentação, com 10 amperes também.
Porque a onda senoidal, nos momentos lá que você olhar, no momento, lá no instantâneo da onda senoidal, você vai perceber que eu vou ter uma corrente dessa fase sendo compensada por essa e pelo neutro, e por isso que a corrente aqui se mantém. E aí, nessa situação, como alegaram, eu poderia compartilhar o neutro? Teoricamente, sim. Pois se eu fizesse isso daqui, ó, e ligasse o neutro aqui, esse cabo aqui ele teria sempre 10 amperes. Então, ok, suporta tranquilamente. Porém, se eu simplesmente, por acaso, lá no barramento, ocorre uma desconexão desse cabo terra aqui, o que eu tenho agora é essas duas cargas aqui, não recebendo mais atenção aqui de fase neutra, e sim a tensão de fase-fase, considerando a impedância das duas cargas, que aí vai variar a tensão que cada uma está recebendo pelo tipo de carga, se é uma carga resistível, se é uma carga indutiva, e pela impedância total de cada uma delas, ok? Mas agora a tensão no circuito de cada uma delas já vai ser maior, porque eu tenho aqui 220 volts sendo aplicados, passando por cada uma delas eu tenho que calcular a impedância para descobrir a tensão real e ideal de cada uma delas. Passa assim a ser perigoso esse tipo de circuito. Por isso que não é correto aplicar e dividir dessa forma, compartilhando, né, o neutro entre circuitos. Só que uma coisa interessante que no compartilhamento do neutro entre fases diferentes, se as cargas não forem devidamente equilibradas, sim, eu posso ter, por exemplo, 10 amperes nessa fase aqui, e aí eu vou ter, por exemplo, 20 nessa daqui. Nesse exato momento, esse cabo neutro aqui, ele não vai ter mais os 10 amperes como a gente tinha considerado, não. Ele vai ter realmente aqui os 20 amperes, considerando essa carga aqui. E aí, se foi dimensionado conforme essa fase, pronto, já estragou todo o circuito, ok? Então, por isso que o ideal é não brincar e não tentar fazer compartilhamento de neutro, porque isso não é correto. Agora, só por uma curiosidade aí, imagina que eu coloquei uma terceira carga, e essa terceira carga eu vou ligar na terceira fase, ou seja, lá na fase R, a única fase que a gente não usou até agora. O que vai acontecer agora? Imagina que eu tenho aqui, ó, 10 amperes nessa carga, 10 amperes nessa carga e 10 amperes nessa carga, ou seja, a minha fase vai ter 10 amperes, essa fase vai ter 10 amperes, essa fase vai ter 10 amperes. Estou saindo com o cabo lá do barramento para essa carga, esse cabo que sai do barramento para a carga vai ter 10 amperes, esse cabo que sai do barramento para a carga vai ter 10 amperes, esse barramento que sai, esse cabo, né, que sai lá do barramento para a carga vai ter 10 amperes. Já no meu cabo neutro, que vai lá no padrão de entrada, ou para o gerador, para a fonte de alimentação, ele vai ter exatamente agora uma corrente de 0 amperes. Não vai ter corrente. Isso acontece agora simplesmente pelo efeito de que as fases vão se compensar. Pois lá no transformador, no fechamento em estrela, o que acontece é que quando eu tenho uma fase, por exemplo, indo nesse sentido aqui, essa outra fase, ela vai estar no momento instantâneo fazendo isso daqui, ou seja, a corrente das duas fases compensa essa. E depois tem uma troca, né? Ou seja, essa daqui ela passa a fazer isso e uma das outras fases vai inverter. E assim sucessivamente, né? Depois essa daqui inverte e assim a gente vai trocando as fases, né, de posição, e elas vão sempre invertendo. Se eu tenho duas compensando corrente de uma, e isso que acontece. Ou seja, em um circuito trifásico 100% equilibrado, o meu neutro não precisa existir. Olhando isso daqui no modo geral, é igual um motor elétrico. Eu tenho as 3 fases ligadas, bobinas fechadas lá exatamente dessa forma, aonde o neutro não existe. Tá lá, o centro lá da ligação é o neutro, mas não existe a ligação. E é isso que justifica que nas ligações trifásicas, por exemplo, lá no poste da concessionária, o cabo neutro, ele sempre tem a mesma bitola do que as fases, porque a corrente do neutro nessa situação aqui nunca vai ser maior do que a corrente de uma das fases. Por isso que ele precisa respeitar sempre a bitola do que a das fases. Porém, aqui, se eu já começo, por exemplo, a pegar uma fase aqui e eu pego a mesma fase e começo a ligar um neutro para divisão, vai dar erro. Ou se eu pego já 2 fases e compartilho o neutro, se eu perder esse neutro, vai dar erro. Por isso que o ideal é que o neutro não seja compartilhado depois que ele saiu do barramento. É diferente da ligação lá do padrão. E lembrando, uma outra questão é que quando a gente tem harmônicas na rede, principalmente em áreas e zonas industriais, sim, o neutro pode ter uma bitola maior do que as fases para compensar isso. Espero que agora finalmente vocês tenham entendido essa ideia de que quando não deve se compartilhar o neutro. O ideal é que sempre
Sai uma fase do disjuntor, sai um neutro do barramento com a mesma bitola. Sai a fase do disjuntor, um neutro do barramento com a mesma bitola. Agora, quantas tomadas você vai ligar entre essa fase e esse neutro que saiu do disjuntor aqui do barramento, aí é independente. Mas o ideal é nunca compartilhar o neutro aqui de circuitos diferentes. E agora, conseguiu entender essa explicação? Então não esquece de comentar e curtir aqui.